Ok, turma, vamos iniciar os breves comentários para quem ainda está com um pouco de dificuldade, quem faltou, ou quem mesmo precisa fazer uma breve revisão com os comentários a respeito dos slides. Eu vou comentar apenas os slides para não tornar o tutorial muito longo, muito extenso. Então, vamos iniciar falando sobre o manuseio e separação dos resíduos dos serviços de saúde. A definição é todo produto resultante das atividades nos serviços de saúde que não apresentem mais utilidades. A preocupação que se tem com isso é porque se a gente não manusear, não fizer a separação correta dos resíduos dos serviços de saúde, principalmente, né? Então, por se tratar de um serviço que promove saúde, a gente tem que se preocupar em formas de combate à propagação desses micro-organismos. E assim a gente pode reduzir os riscos à saúde. Então, precisamos tratar os resíduos de forma consciente, de forma sistemática, de forma que obedeça um roteiro previamente agendado dentro do serviço hospitalar. Porque senão, se nós não obedecermos às normas e regulamentações, o que acontece? Nós trazemos riscos à saúde, não só a nós mesmos, quanto aos colegas do ambiente hospitalar. Nós temos uma resolução que norteia esse nosso tema, é a resolução número 5 do Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, onde o artigo 4 diz: caberá aos estabelecimentos de serviços de saúde, tá? Quando nós falamos em estabelecimentos de serviço de saúde, não vamos só pensar em hospital, público ou privado. Nós vamos estender o nosso pensamento a todos os estabelecimentos que promovem serviços, que ofertam serviços de saúde, clínicas, etc. Então, esses estabelecimentos de serviços de saúde têm a responsabilidade de gerenciar esses resíduos sólidos. O que é importante é ter em mente que é desde a geração até a disposição final. Então, do início ao fim, de onde ele é gerado até você vai seguir o fluxo, manter todas as etapas em ordem, até a disposição final, até o descarte definitivo, até você dispensar aquele resíduo hospitalar de forma definitiva. Então, é importante ter em mente que é desde a geração até a disposição final, de forma que nós vamos atender os requisitos ambientais, nós vamos proteger o meio ambiente, nós vamos promover um ambiente mais, não diria mais, a gente não vai conseguir eliminar as formas de determinados contágios, nós vamos conseguir risco zero. Isso não existe, né? Os micro-organismos, nós sabemos que eles estão no ar, em forma de aerosóis, né? Estão nas bancadas. Então, nós até nós convivemos com os micro-organismos. Mas quando há esse desequilíbrio, aí sim nós podemos adquirir alguma doença. Quando a nossa imunidade baixa, nós podemos adquirir alguma doença. Então, é pensando nisso, em obedecer os requisitos ambientais e proteger a saúde pública, em fornecer uma saúde pública de melhor qualidade, em garantir um serviço de saúde de melhor qualidade, certo? Então, basicamente, é isso. Existe um comentário que eu gostaria de lembrar, que resíduo, ele pode ser aproveitado. Alguns resíduos, eles podem ser aproveitados. Rejeito é
pelo próprio nome, você está rejeitando aquilo, é uma negação. Aquele lixo, ele não pode ser reaproveitado, não existe forma de reutilizar um rejeito. O resíduo, hoje nós temos, muitas empresas trabalham com a logística reversa, ou seja, a logística reversa é fazer com que aquele resíduo seja reaproveitado de várias formas, né? Os catadores de lixo fazem um papel muito importante a partir do momento que eles recolhem aquelas garrafas PETs, e aquele recolhimento, por exemplo, somente de garrafas PETs, eles podem voltar à fábrica e retornar ao mercado com um outro tipo de material que não seja garrafa, por exemplo, que já seja um material feito de plástico e que ele não seja vendido como garrafa, como da primeira vez que ele foi, tá? Então vamos aqui falar do plano de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde. Ele é um projeto que descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos de saúde, observadas suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção à saúde e ao meio ambiente. Então, todo município tem que ter um plano de gerenciamento. Ele pode ser modificado? Pode, porque o que era necessário ontem pode não ser necessário hoje. Então, a necessidade de um município ontem pode mudar de acordo com a saúde pública, com o encaminhamento das ações. Então, algumas coisas são resolvidas, outros problemas vão aparecendo. Então, de acordo com a necessidade daquele município, a gente vai adequando um plano de gerenciamento de resíduo, né? Nós sabemos que nós temos resíduos provenientes de clínicas, spas, asilos, consultórios, postos de saúde, ambulatórios, hospitais de pequeno porte, hospitais de grande porte. Então, os próprios resíduos das farmácias. Então, nós temos uma situação hoje que amanhã pode vir a mudar. Então, esse plano, o que eu quero dizer com isso, é que ele não é engessado, ele não fica estático, ele pode mudar, porque ele vai descrever essas ações. Então, essas ações, elas podem ser modificadas conforme o contexto daquele município, certo? Então, ele contempla aspectos da geração. Todos nós somos geradores de resíduo. Na nossa casa, nós geramos resíduo. Na escola, nós geramos um tipo de resíduo. No salão de beleza, nós geramos um tipo de resíduo. Todos nós somos produtores. Todos nós somos geradores. Geramos os resíduos e rejeitos também. Então, é importante o município, ter esse plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Ele é muito conhecido por essa sigla PGRSS, tá? E então, basicamente, é isso que a gente tem que saber, que ele é um projeto que descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos. Seguindo aqui, tá? Ele, claro, se ele vai seguir, se ele é um projeto, ele vai ser um projeto criado de qualquer forma, vai ser um projeto que vem da cabeça de um gestor, de um coordenador de saúde. Não, ele tem que obedecer critérios técnicos. Você tem que observar as legislações sanitárias, as legislações ambientais, as normas locais de coleta e transporte dos serviços de limpeza urbana, especialmente os relativos aos resíduos gerados no serviço de saúde. Lembrando que o nosso foco são os serviços de saúde. Então, esse plano, ele tem que obedecer,
os critérios técnicos, as normas, ele não é criado de qualquer forma e de qualquer jeito. Ele tem que atender os objetivos de promover a saúde pública e proteger o meio ambiente, ok? Então, qual a importância disso? Para que eu vou fazer esse plano de gerenciamento? Ora, primeiro eu tenho que lembrar que ele tem que ser elaborado de forma compatível com as normas locais. Cada município tem a sua norma local. Lembrando que essa norma local ela não pode estar acima de uma lei federal, por exemplo. Norma local refere-se a município, a uma localidade, certo? Município de São José de Ribamar, de Morros, Rosário, Santa Rita, tá? Então, cada um tem que ter as suas normas locais, relativas à coleta, relativas ao transporte e disposição final dos resíduos gerados, ou seja, que vem lá do serviço de saúde, estabelecidos pelos órgãos locais responsáveis por essas etapas. Então, esse fluxo do começo até o fim, ele é administrado pelos órgãos locais responsáveis por essas etapas. Então, o que tem que conter esse plano? As medidas preventivas, ou seja, medidas que vão prevenir, medidas corretivas, medidas que vão corrigir. Por exemplo, então você tem uma praga, roedores, tem barata lá na cozinha do hospital, né? Então você tem que ter uma ação preventiva, uma ação corretiva, uma ação que vai sanar aquele problema e depois vai prevenir, tá? Fazendo com que não ocorra mais uma infestação de insetos e roedores, por exemplo, num serviço hospitalar, numa cozinha de hospital. Então, essas medidas devem ser contempladas nesse plano de gerenciamento. Então, você tem que pensar nesse controle integrado de insetos e roedores, as rotinas e processos de higienização e limpeza em vigor no serviço. Você tem que pensar no atendimento às orientações e regulamentações estaduais e ou municipais, as ações a serem adotadas em situações de emergência e acidentes, além das ações referentes aos processos de prevenção de saúde do trabalhador. Tá? Eu coloquei até um esquema aqui que fala, né, sobre as medidas preventivas e corretivas. Coloquei um esquema aqui, uma imagem número 1, que quer dizer medidas preventivas e corretivas de controle integrado de insetos e roedores. Coloquei as rotinas de higienização, limpeza, aqui na imagem 2. Aqui é no atendimento do usuário, ou seja, o atendimento às orientações e regulamentações estaduais e ou municipais, as ações a serem adotadas em situações de emergência. Então foi ilustrado as situações de emergência e as medidas que você vai tomar em relação à saúde do trabalhador. Okay? Então, além disso, o desenvolvimento e a implantação de programas de capacitação, isso aqui é importante, deverá abranger todos os setores geradores de resíduos, de serviços de saúde, tá? Essa capacitação é extremamente importante. Ela envolve os setores de higienização e limpeza, as comissões, que são 2 comissões. Vocês vão perceber no slide seguinte que eu tenho algumas dicas, tá? Então, os setores de higienização e limpeza, comissão de controle de infecção hospitalar, as comissões internas de biossegurança, os serviços de engenharia de segurança e medicina no trabalho, além da participação da CIPA. Então, esses
são os programas de capacitação comentados em nossa aula. Então, quem são os responsáveis? Todos nós. Todos nós somos geradores de resíduos de serviços de saúde, uma vez que nós trabalhamos dentro dos serviços de saúde, né? De formas mais variadas. Então, aqui a dica é isso aqui. Quem é que participa? Estão todos, quem são os responsáveis, né, por esse desenvolvimento e implantação. Aqui, como eu falei, ó, desenvolvimento e implantação de programas de capacitação. Então, ele tem que abranger todos os setores de geradores, né, de resíduos de serviços de saúde. Quem são? Quem são eles? São os setores de higienização e limpeza, a comissão, tá, CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, as comissões Comissão Interna de Biossegurança, SESMIT e CIPA. E aí eu coloquei, ó, uma dica. ILIM come 2 vezes no SESMIT e na CIPA, tá? Higienização e limpeza, as 2 comissões, que são a comissão de CCIH e a Comissão Interna de Biossegurança, e o SESMIT e CIPA, tá? Então, esses são os envolvidos. Mais adiante, tá? Nós temos o comentário da RDC 306/2004, que diz em seu capítulo 4, no item 4.2, determina que compete ainda ao gerador de resíduo de serviço hospitalar, resíduo de serviço de saúde, monitorar e avaliar o seu plano, considerando o desenvolvimento de instrumentos de avaliação e controle, incluindo o desenvolvimento de indicadores claros, objetivos, autoexplicativos e confiáveis, que permitam acompanhar a eficácia do plano implantado. Então, eu pergunto para vocês, concordam, então, que o plano ele não é uma coisa engessada, ele varia? Porque, dependendo do contexto, nós temos que reformular a forma de avaliação, de monitoração desse plano, certo? Ele tem que, os indicadores tem que ser claro. O que é um indicador? É um parâmetro, tá? São perguntas que você tem que avaliar, você tem que observar e colocar ali no seu plano, mas elas podem ser reformuladas. Então, depende da situação, do contexto daquele hospital. Então, isso vai fazer o quê? Com que seja um plano atual, com que seja um plano eficaz. Finalizando o nosso comentário, eu queria dizer que nós fomos até o slide 10, tá? Que está aí no seu monitor, que fala sobre essa RDC 306/2004. Então, acompanhem as aulas, tirem as xerox, façam seus resumos e boa sorte no estudo de vocês, ok? Obrigada, eu termino por aqui.